Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 30 de nove de 2014 com os fechamentos do dia 29. Sexta-feira da semana passada, o Ibovespa fechou aqui nos 57.150, eu disse que esse preço aqui não era um preço de repouso do Ibovespa, que das outras vezes ele passou ou para cima ou para baixo, e que a gente ia ver o Ibovespa ir para algum lugar aqui hoje. Realmente ele foi, mas ninguém esperava que a Petrobras ia cair 11%, por exemplo, que o Banco do Brasil ia cair 9%, né? Que o Ibovespa ia cair 4,5%. Então, o que ele fez foi romper não só os 55.850, que eu tinha mapeado aqui como um suporte forte, daí ele passou logo na abertura, mas ele perdeu também os 55 mil, né? Ele fechou aqui nos 54.600. Essa região que ele está aqui, ele pode fazer um pullback, por exemplo, para esse patamar aqui dos 55.600, né? Então ele tem 1.000 pontos para cima para fazer um possível pullback, e tem também como suporte agora mais embaixo os 53.750. Então a gente tem dessa região aqui para cá, onde estão os fechamentos, tá vendo, do fundo, tem 1.000 pontos para cima e 1.000 pontos para baixo. Para ele andar, a gente tem os 2.000 pontos de horizonte aí para ele ficar, né, depois dessa queda. Se a gente olhar isso aqui como ombro, cabeça, ombro, está um pouquinho inclinado, ó, a gente vai ver 5.200 pontos para lá, mais ou menos, bastante coisa, mas está inclinado, né? Então ele deve estar mais ou menos na região dos 53.500 pontos mesmo, como projeção para o Ibovespa. Tá, e óbvio, se ele perdeu 53.740 e 750, o 53.000 que está aqui embaixo, que foi fundo também, né? Abaixo desse patamar aqui, a gente tinha os 55 mil, que já foi perdido hoje, e tinha aqui embaixo os 53 mil. Esse 55 mil foi perdido, mas ele pode fazer pullback devido à violência do movimento aqui, tá? Por isso que eu estou falando dos 55.600. Então não é porque perdeu aqui os 55 mil que ele realmente não vai voltar. Devido à força do movimento, ele pode voltar um pouco, sim, tá? E depois continuar caindo. Mas é bem nítido pelo movimento que ele fez aqui que ele perdeu o suporte. Então perdeu o suporte, tá apontado para baixo. Aqui o gráfico do Banco do Brasil. O Banco do Brasil parou no suporte, né? O suporte dele era 26,95. A gente já tinha falado desse suporte aqui, que era esse fundo. E abaixo disso é que ele abre projeção para os 22,87, que é o tamanho do triângulo aqui. Como ele já está na projeção de baixa, bateu no suporte, tem o espaço em branco todo para cima aqui. Se for ver a máxima de hoje, no 28,21, pega essa mínima aqui do 28,25. Ó, então a gente tem 4 centavos, mínima 28,25 e a máxima de hoje 28,21. A gente tem 4 centavos aqui para ele fechar o gap. Então ele pode andar nesse espaço em branco para fechar o gap no 28,25, tá? Antes de fazer um rompimento aqui nesses 26,95, e o 28,59 vai funcionar como resistência. Mas o Banco do Brasil já está em tendência de queda desde o começo da semana passada, quando ele rompeu esse triângulo aí de cima. A Vale aqui, que está apontada com outro ombro, cabeça, ombro, né? Vamos puxar esse ombro, cabeça, ombro para cá, ó. Ela estava com outro ombro, cabeça, ombro, certo? Ela tinha o primeiro ombro, cabeça, ombro aqui em cima, rompeu com gap de corte, deu um ameaço quando chegou perto da projeção, e depois deu um outro gap de corte, bateu na projeção, que é essa linha azul que está sobreposta com a linha de pescoço vermelha do ombro, cabeça, ombro maior. Então um segundo ombro, cabeça, ombro, né, em cima do primeiro, coincidindo perfeitamente a projeção do primeiro com a linha de pescoço do segundo. Outro gap de corte, ou seja, aponta sinal de queda também, né, mais provável que o oco seja cumprido quando ele é rompido com um gap de corte. Gap de corte é quando o preço pula, né, a linha de pescoço, ou suporte, ou a resistência, com um gap, não passando o preço, mas ele pula com gap. Sai de um leilão de fechamento para um de abertura, já pulando o preço que estava no meio do caminho, ele já abre num patamar novo.
Mesma coisa que ele fez aqui, largou um mínimo gap para ser fechado nesse candle aqui, mas já está sobreposto aqui atrás, né, 23,55, a máxima 23,66. Então, dessa região aqui ele tem um gap que já está sobreposto. Aqui também tem um gap que está sobreposto lá atrás. Então tem uns gaps maiores aqui, mas eles estão fechados em poucas barras para trás, certo? Que é o que faz com que o gap de corte continue tendo força para seguir no movimento. A gente tem que botar esse Fibonacci da Vale para baixo aqui para a gente entender a projeção para baixo, para a gente entender quais são as linhas de suporte e resistência dela. Ela bateu no 22,99, mínima 22,99, que é exatamente a linha do Fibonacci, e tem o 23,47 agora como resistência, tá? Ela tem um espaço em branco aqui entre o 22,99 e o 23,47, ela pode se manter neste espaço antes de continuar caindo. O 22,22 vai ser uma linha de suporte forte aqui, intermediária para Vale. A projeção do ombro cabeça ombro está lá embaixo no 19,30, né? Então tem bastante chão pela frente. Essas linhas de suporte intermediária vão ser muito importantes para a gente acompanhar o papel. Vamos falar agora da Petro que desaba 11,5%, certo? Ela tinha um monte de suporte aqui, vocês se lembram? Vou marcar aqui, né? 19,07, que era 19,13, certo? 19,13. Tem aqui o 18,85. Lembra que eu falei que tinha que perder? Tinha a linha do Fibonacci Fan também passando por aqui. O que aconteceu hoje foi uma abertura com um gap de baixa monstruoso. Ela tinha fechado lá no 21, né? Ela me abre hoje a 19. Então a gente pegou R$2. Aí tem que medir, né? Ó, praticamente 9% no leilão de abertura, né? Ela já abriu 9% para baixo. Seguiu caindo para fechar com 11,5%, rompendo a última linha de tendência. Essa última linha de tendência do Fibonacci foi perigosa, porque depois dela você só tem essa linha preta do Fibonacci horizontal. Tá? Então essa linha de tendência seria o último patamar do papel antes dele chegar na linha preta. A linha preta está em R$17. Né? É claro que tem o 18 e 16 aqui no meio, que é uma linha de suporte também, que pode ser seguida, né? Tem um fundo nesse patamar aqui atrás, na casa dos 18,30. Então ainda tem alguns suportes aqui para a Petrobras, mas depois disso aqui ela já tem o R$17 lá embaixo. Nessa região que ela está aqui, ela já se coloca para baixo da faixa mais importante que ela vinha trabalhando o ano todo, né? Tinha acabado de passar para cima dessa faixa, ela passou para cima disso daqui lá no metade de julho, dia 16 de julho, e agora que ela volta e larga aí esse desenho todo para trás. Inclusive isso aqui se assemelha ao ombro, cabeça, ombro, a mesma coisa que a gente viu lá no Ibovespa. Inclusive o desenho da Petrobras e do Ibovespa está muito parecido. Se eu colocar o gráfico do Ibov aqui por cima do gráfico da Petro, vocês vão perceber que o gráfico está bastante parecido. A Petrobras, se juntando a Petro 4 com a Petro 3, elas ainda têm o maior peso do Ibovespa, então ela vai puxar mesmo, né? Não tem jeito. E para terminar, né, o dia de queda forte, a gente vai ver lá o Dow Jones também puxando para baixo, né? Ele chegou a ficar bastante negativo durante o dia, depois ele acabou se recuperando. Mesmo assim, essa linha de pescoço das máximas históricas aqui de trás ainda vai trabalhar com uma resistência forte, né? Temos a figurinha de baixa aqui na máxima histórica geral do índice, que está apontando para uma queda. Ele está segurando aqui nessa mínima dos 16.950 pontos. Hoje de novo ele foi lá na mínima no 16.934, muito próximo do 16.950. E se perder, vai abrir projeção para os 16.300 pontos. Tá? Por enquanto ele está se mantendo nos 17.000 pontos. Ele vai ter que trabalhar nesse intervalo aqui dos 17.000 da linha, 17.100, né, da linha de pescoço, com os 16.950. Quando ele sair desse intervalo, a gente vai ter uma noção do que ele está preparando para o futuro. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.